Olá, amigos aqui do meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Eu me chamo Juliana Figueiredo e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre como está as minhas dívidas, ou melhor, as minhas contas pagas, porque eu determino em nome de Jesus que eu vou conseguir quitar todas elas. Eu falei para vocês que eu estava endividada, eu vou colocar até no estava, né? Porque eu creio que vou conseguir sair dessas contas atrasadas. Meio que se tornou uma bola de neve. E eu falei para vocês no vídeo anterior que eu ia trazer para vocês como que está as minhas contas. E eu vou mostrar para vocês aqui no caderno. E quero dizer uma coisa para vocês. Sempre que você tiver uma vontade de quitar suas dívidas, tenha sempre um caderno, por mais simples que ele seja. Isso aqui foi minha irmã que me deu uns meses atrás. Caneta, no meu caso eu sou estudante, então eu tenho várias aqui, né? Lápis, tesoura, post-it, lapiseira ou apontador em alguns lugares, né? E também uma coisa que eu acho que é primordial é uma calculadora. Se você não tiver condições de comprar, também você pode usar um celular, né? A calculadora do celular, para você fazer suas contas, colocar suas contas em ordem, somar tudo. Porque é muito bom a gente ter as coisas na nossa cabeça. Porque tem pessoas que falam assim, eu não preciso anotar nada, porque eu tenho tudo na cabeça. Mas a nossa mente, às vezes ela até nos sabota, né? E tem coisas que a gente às vezes coloca na mente e esquece. É igual quando a gente vai pro mercado fazer compra. Se a gente não faz uma lista de compra, normalmente a gente chega lá e faz o quê? Comprar algo a mais. E às vezes a gente traz muita coisa que a gente não precisa e o que a gente precisava mesmo a gente acaba não trazendo. E quando a gente chega em casa, a gente tem o quê? A bela surpresa. Nossa, esqueci, por exemplo, de trazer o cuscuz. Lembrei logo do cuscuz porque eu sou baiana. Esqueci de trazer o cuscuz, mas trouxe pão, trouxe leite, trouxe tudo, mas esqueceu do cuscuz. Então tem que anotar. Então, com as finanças, é do mesmo jeito. Eu vou aproximar aqui um pouquinho a câmera, meu celular aqui. Vou abaixar aqui agora para poder a gente, vocês só vão ver a minha mão, que eu vou abrir aqui o caderno. Eu não sei se vocês necessariamente vão conseguir ver. Eu vou tentar colocar assim, que eu acho que fica melhor para vocês verem como que eu fiz, né? Deixa eu colocar assim. Aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Assim, pra câmera. Listas atualizadas das dívidas. Gente, é muita coisa, tá vendo? Quase a folha inteira. São 16 dívidas. A Claro é a menor, que é 78 e 83. E no caso, ela tem que ser a primeira a ser eliminada. E aí um detalhe que eu vou ensinar para vocês. As dívidas precisam ser paga da menor para a maior. E isso porque quando você tem muito dinheiro, você pode sim começar da mais cara por conta dos juros. Mas por que começar dessa aqui? Porque essa daqui pode chegar um ponto, um momento, que ela diminua, que você consiga fazer um acordo com ela menor, né? Um valor bem menor. É tanto que dos lados aqui eu coloquei de lápis o que eu quero de desconto nas contas, ou seja, o valor que eu vou oferecer para essas lojas quando eu tiver com dinheiro em mãos para quitar essas dívidas. Então, a Claro foi a única que eu não mudei o valor. Eu não sei se está dando muito bem para a câmera focar. E assim, como eu estou aprendendo ainda, né, a mexer nas coisas de gravação, de editar vídeo e tal, vocês vão me desculpando. Mas com o tempo eu vou pegando o jeito e vocês vão gostar aqui do meu planejamento. Deixando bem claro que eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito organizada, muito centrada. Desde nova, eu sempre gostei de guardar dinheiro, né? De ser aquela pessoa econômica, ou seja, vou abaixar aqui um pouquinho, vocês só vão ver minha mão que eu vou estar gesticulando. Quando eu era criança, assim, criança e adolescente,
Eu morava um tempo com meu avô e meus pais, né? Ou melhor, meu avô morou um tempo com a gente. E meu avô tinha o costume sempre de dar R$ 1, 2, 5. Naquela época, quando eu era criança, hoje eu vou fazer 33 anos esse ano, R$ 5, R$ 2 era muito. Na verdade, R$ 1 já era muito, né? R$ 1 comprava, assim, 10 pães. R$ 1 comprava 12 ovos. Às vezes até 30 ovos se comprava com R$ 1. Então, era dinheiro, né? Então, eu lembro que eu tirava ali, por exemplo, 25 ou 50 centavos para gastar para comprar um doce, um picolé, um Apolo geladinho, né? Como aqui fala chup-chup, em São Paulo fala chup-chup. E guardava o restante. E volta e meia eu sempre tinha ali meu pai também que me dava, às vezes, R$ 5 quando eu recebia o pagamento, ou R$ 3, dependia do mês que ele pudesse me dar mais, ele me dava. Então ali eu juntava um dinheiro e eu chegava às vezes até R$ 20. R$ 20 você fazia praticamente uma feira. E muitas vezes acabava as coisas na minha casa. Então a minha mãe falava o quê? Filha, me empresta os R$ 20, o dinheiro que você tem. Ela não sabia necessariamente quanto eu tinha. Como eu tinha R$ 20, então ela ia lá e me pegava emprestado comigo e comprava o que precisava para dentro de casa. E eu ficava orgulhosa de mim, né? Pelo fato de eu ter aquele dinheiro ali para salvar de alguma forma a nossa alimentação. E com o passar do tempo, agora já adulta, voltando cá, né? Na época, a minha mãe pedia emprestado, né? E normalmente quando era na hora de devolver, nunca devolvia. Claro que não era por uma questão que ela me roubava ou coisa nesse sentido. Claro que não. Porque não tinha a mesma condição. Minha mãe trabalhava de faxineira, lavava roupa de ganho. Lá na Bahia tem muito disso, né? E o que ela ganhava era R$ 20. Era exatamente isso, para faxinar um apartamento enorme. E ela, inclusive, levava eu e minha irmã para ajudar. Pra gente aprender as coisas ali e tal. E dar valor também a tudo, né? Então, o que acontecia? Às vezes ela tinha conta numa farmácia e aí eu precisava de hidratante, shampoo, creme de cabelo, essas coisas. E tinha algumas coisas que eu queria na farmácia que ela deixava eu pegar. E ela sempre pagava a farmácia aos pouquinhos, né? Então, ela pagava R$ 20, R$ 30 ali por mês na farmácia, mesmo comprando um valor alto. E às vezes quando eu falava com ela, mãe, cadê meu dinheiro? Ela dizia, filha, mas eu já te paguei com juros e correção. Lembra que eu comprei tal coisa na farmácia pra você e tal? Era assim essa resposta. E não tinha muito o que indagar, né? Porque de alguma forma eu ficava pensando, mas também pra que eu quero dinheiro, né? Minha mãe tá precisando, então tem que ajudar ela. E nesse meio tempo, eu, agora adulta, consegui compreender uma coisa. Para a gente romper a nossa vida, para a gente colocar a nossa vida financeira em ordem, a gente precisa muitas das vezes fechar a nossa boca. Eu vou levantar a câmera aqui agora para poder conversar com vocês, certo? A gente precisa fechar a nossa boca porque nossos familiares, em sua maioria das vezes, eles têm as melhores das intenções. Só que eles vão fazer com a gente como se fosse um puxar para trás. Você tá crescendo e eles estão te puxando para trás. Então, para você romper e dizer não para os seus familiares, o interessante é que você nem conte que você tá mudando de vida. Foi um insight, assim, ó, dentro daquilo que eu estudo, gente. Eu tava no trabalho e eu fui, tipo assim, refletindo sobre a minha infância, sobre a minha adolescência. Inclusive, deixar claro aqui que sempre foi de muita escassez. Eu usava roupa dos outros, eu usava sapato dos outros, tipo, usado, eu ganhava e era o que eu usava. Minha mãe não tinha condições de comprar roupa pra mim. Muitas das vezes minha mãe já chegou a ganhar roupa de pessoas mais velhas, mulheres assim, já com o corpo feito, né? Às vezes até senhoras, que usavam uma roupa muito estampada e levava a costureira pra costurar e eu e a minha irmã poder usar aquela roupa ali, costurada, emendada de alguma forma, porque não tinha, né? Era mais fácil pagar uma costureira que cobrava, que retalhava ali as roupas para fazer uma roupa pra gente. Então a gente viveu muito nessa coisa da escassez, de não ter um perfume, assim, bom. O que a gente usava na época era tabu, era aqueles perfumes de farmácia mesmo, sabe? Eu acredito que vai ter muitas pessoas aqui que vai estar se identificando comigo. Porque há um tempo atrás tudo era tão difícil. Hoje eu acredito, né, pela minha vivência, pela forma que eu crio os meus filhos, que as coisas são mais fáceis. E então, dentro disso,
eu pude compreender que a minha mãe sempre foi assim também de ser organizada. Mas era uma organização assim, ó, que eu tenho, que eu mesma fazia para minha mãe. Ou seja, minha mãe trabalhava, vamos supor, depois minha mãe começou a trabalhar de gari, começou a receber ali um salário mínimo na época, que eu não vou me lembrar agora quanto que era, mas era um salário mínimo da época, né? Entre 2010, minha mãe passou 10 anos trabalhando aí de carteira assinada, trabalhando com gari, lá na Bahia. E, se eu não me engano, ela foi até 2020, se eu não me engano. Mas, não, ela começou em 2008 e foi até 2018, mais ou menos. E a minha mãe sempre tinha um caderninho assim que ela pedia a filha anotar aí. Então, não tinha aluguel, necessariamente. Então, as contas básicas, água, luz, comida, bujão, uma roupa que comprasse a farmácia que devia, tal, essas coisas. Sempre tinha ali anotado. Só que o dinheiro da minha mãe era todo contado. Ou seja, minha mãe, vamos supor que minha mãe recebia R$ 1.500 hoje, né? O valor do salário mínimo hoje. Então, ela tinha uns R$ 1.500 para receber, mas o dinheiro dela já estava todo comprometido para pagar as contas. Ela pagava todo mundo, ela não ficava devendo ninguém, estava tudo anotadinho. Mas não tinha aquele... Sabe quando você pega uma pizza e divide cada um no seu devido lugar, mas tem uma parte daquela pizza que você deixa guardado para um dia quando você precisar sentir fome? É basicamente isso. A minha mãe não tinha a reserva de emergência, a reserva de oportunidade, a reserva de equilíbrio, a reserva do que você quiser chamar. Eu gosto de chamar de reserva de equilíbrio, de reserva da felicidade, de reserva da oportunidade. Nunca eu chamo de reserva de emergência, porque é como se parece que você está traindo. Inclusive, a minha reserva de oportunidade na época se chamava reserva de oportunidade, e a oportunidade de ingressar na universidade apareceu para mim. Então, eu acho muito importante a gente ter um nome aí para reserva bonito. Não colocar reserva de emergência. Mas fica a critério de cada um. Então, a minha mãe, ela não tinha essa percepção que hoje, como eu tô falando para vocês, é tudo mais fácil, porque hoje a gente tem contas digitais que a gente consegue ir lá e fazer investimentos, a gente tem internet, que tá aí muita gente ensinando, inclusive um agradecimento ao Primo Pobre, que ele faz assim um trabalho excelente. E eu vou falar outra coisa para vocês. Eu amo a minha irmã, minha mãe e tudo mais. Só que a minha irmã, por exemplo, ela tem uma cabeça muito dura em relação assim, à mudança de vida. A mudança de que pobre não vai crescer, de que a gente tá trabalhando para pagar os boletos e que a gente só vai conquistar as coisas se endividar. Se não se endividar, não vai conquistar as coisas e tal. E quando você vive nesse meio, quando você tem vamos supor, convive perto de pessoas que têm essa mentalidade, é difícil você romper. Então, o que eu digo? Não gaste sua energia com esse tipo de pessoa. Por mais que você ame, porque aqui eu não estou falando mal da minha irmã de forma nenhuma. Eu amo a minha irmã. Eu tô falando que a mentalidade dela não vai mudar. Ela mesmo já falou pra mim, a minha mentalidade não vai mudar. O que eu penso é exatamente assim. Só que eu penso totalmente diferente. Eu acredito sim que é possível a gente fazer alguns sacrifícios para que a gente continue buscando melhorar de vida. Estudando, evoluindo na mentalidade, buscando conhecimento, investindo, trabalhando. E assim, eu hoje não sou casada, sou uma mulher solteira, sou mãe de 2 filhos. Eu trabalho como empregada doméstica. O meu salário não é um salário ruim, eu não acho. Até porque, como convive só eu e um filho, então eu consigo equilibrar as contas. Mas, por outro lado, eu que pago a minha faculdade. Não é pelo FIES, não é pelo ProUni. Eu pago a minha faculdade. Então, acaba que o meu salário está totalmente comprometido. Do mesmo jeito que, na época, o salário da minha mãe era comprometido. E eu não tenho pretensão nenhuma de falar pra vocês, eu vou trancar minha faculdade porque eu tô gastando dinheiro, porque eu não tô podendo investir. Porque, na verdade, o dinheiro que eu pago da minha faculdade, pra mim, já é um investimento. Eu invisto em conhecimento, eu invisto em mim. Então, assim, eu estou feliz demais de poder cursar esse curso. Esse curso, ele não vai só abrir uma porta de emprego pra mim, mas ele tem me dado conhecimento para me conhecer também.
Claro que o estudo da psicologia não vai fazer com que eu tenha terapia. Terapia eu preciso buscar com uma pessoa que já é formada. E principalmente quando um psicólogo que já tem há muitos anos na profissão. Pelo fato de hoje eu estar estudando, né? O fato da gente estudar não quer dizer que a gente é perfeito, que a gente agora sabe de tudo, que a gente vai saber resolver todos os conflitos. Não, mas a gente vai tendo esses feelings, esses insights. Nossa, isso, na minha infância assim, por isso que eu acho desse jeito. Minha mãe fazia assim, meu pai agia dessa forma. Por exemplo, eu vou contar uma coisa pra vocês. Meu pai, ele se envolveu com a agiota quando eu era criança. E assim, na época tudo era muito difícil. A gente passou fome. A gente já passou fome. Eu já contei isso aqui no canal. E pelo fato de a gente ter passado fome, necessidade, faz também com que a gente... Sabe quando você tem a ânsia de ter? É quando o pobre tem, ele se lambuza. É exatamente isso. Muitas vezes você tem muito de dinheiro, você fala, ai, eu não tinha, então agora que eu tenho, eu vou me esbaldar. Então a gente precisa ter um controle da mente. Então eu acredito que o estudo que eu tenho hoje, a convivência que eu tenho na faculdade, por exemplo, teve um momento de eu chegar assim, ó, de eu estar com essa dívida aqui hoje, porque eu falei, preciso comprar roupa, porque eu queria estar bonita na faculdade, não sei o quê. Hoje a minha mentalidade já mudou, porque eu lembrei, né? Deus me fez eu lembrar daquilo que eu falei pra Deus. Eu falei, Deus, me permita entrar na faculdade e romper com essa barreira, porque meu pai e minha mãe é analfabeto. Eu quero dar orgulho pra eles e quero sentir orgulho de mim também. Eu vim de uma família de escassez e meus pais não tiveram a oportunidade de estudar. E quando tinha a oportunidade de estudar, sempre faltava alguma coisa. Sempre tinha uma dificuldade. Facilita as coisas pra mim, Deus, pra eu romper, pra que meus filhos possam ter algo melhor. Minha conversa com Deus assim, em oração. E nem que eu tiver que comer ovo, mas eu... Nada contra o ovo, porque o ovo vai ser muito saudável. Nem que eu tiver que comer ovo, eu quero cursar minha faculdade. Então, assim, Deus me fez lembrar que o ideal não é estar comprando roupa e sapato para mostrar para o povo que eu tenho dinheiro, que eu sou rica, que eu sou bem de vida. É aquela coisa que o primo pobre fala, você quer ser dublê de rico. E eu falo para vocês que eu nem comprei roupa de marca, roupa de... Não, eu comprei roupa normal, que na minha concepção eu tava precisando. Só que assim, gente, a gente às vezes tem uma calça, 2 calças, 3 calças, tá bom. A gente tem umas 10 blusas, tá ótimo. Quando for de comprar, pega ali um dinheirinho que sobra ou faz um planejamento direitinho. Vou pegar aqui os R$100 esse mês, vou comprar 2 blusas. Porque também tem isso, não adianta a gente comprar 5 blusas de 20 que na primeira lavagem vai rasgar. Uma coisa que eu aprendi é isso. Às vezes pegue R$100 e compre uma blusa boa que vai durar 3, 4 anos. Mas compre uma coisa boa. Entendeu? Então, assim, eu mostrei meu planejamento para vocês da quitação das dívidas. Eu não vou trazer ainda para vocês como que eu vou fazer para pagar. Porque ainda é uma conversa que eu tô tendo comigo e Deus. Né? Eu tô em oração para que Ele me dê sabedoria, discernimento, para saber se a decisão que eu tomei é a correta, é a melhor a se fazer. Mas essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje, abrindo meu coração, abrindo minha vida financeira para vocês. É muita dívida, quase R$25.000 em dívida, né? Mais precisamente R$24.745,26. No meu plano que eu fiz, né, assim de desconto, essa dívida vai cair para 11.777, não, 773,04 centavos. Mas isso tudo aqui eu só vou poder realmente falar para vocês, eu quitei as dívidas com esse valor quando eu quitar realmente tudo, porque vocês vão estar me acompanhando. Esses vídeos que eu tô gravando e vou postar aqui é porque eu quero realmente me comprometer, não somente comigo e com Deus, mas com vocês também. Todos vocês que estão chegando aqui no meu canal, sejam bem-vindos, tá? A gente vai juntos, um ajudando o outro. Vocês podem comentar aqui se vocês estão passando por alguma questão financeira e pega a minha dica, tá? Do menor para o maior, sempre quitando as dívidas menores. Não tenha pressa, não se afobe para, que eu preciso pagar tudo de vez. Eu sei que é difícil. Minha irmã estava até conversando comigo hoje, né, que eu fui lá fazer a unha com ela, já tinha uns 2 meses sem fazer a unha, e minha irmã é cabeleireira e manicure, e
Eu nem paguei a ela, né? Porque normalmente eu pago e ela falou, não preciso, porque eu realmente tô sem dinheiro. Tô sem fazer a sobrancelha, tô sem fazer o busto também. Mas pra mim, tá tranquilo, porque eu sei o que eu quero, né, pra minha vida. Mês que vem, se Deus permitir, eu faço. Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham compreendido aqui a mensagem que eu quis passar para vocês. Que o pouco, né, que a gente tem, dá pra gente se organizar e ir pagando aos poucos. Uma dívida primeiro, no outro mês outra dívida. Às vezes a gente deixa de comprar uma coisinha aqui, outra ali, para pagar a dívida. Porque ficar endividado é muita dor de cabeça. Ficar endividado, colocar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir de noite porque está endividado é terrível. Então, até o próximo vídeo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.